Agora vamos nos colocar cômodos, fechar os nossos olhos, pensar em Deus, no amor e na caridade. Com a bênção e a proteção de Deus, de Jesus, de Eduardo Chapoprevô e de mais irmãos de luz que no dia de hoje aqui se fazem presentes, iniciaremos a nossa palestra falando sobre o capítulo 26. Que assim seja. Esse capítulo, ele recebe o título de Dar gratuitamente o que gratuitamente recebestes. Mais precisamente, nós falaremos sobre a mediunidade gratuita. E esse capítulo nos diz assim, nos itens 7, 8, 9 e 10. Os médiuns atuais, pois também os apóstolos tinham mediunidade, igualmente receberam de Deus um dom gratuito, o de serem intérpretes dos Espíritos, para a instrução dos homens, para lhes mostrar o caminho do bem e conduzi-los à fé, não para lhes vender palavras que não lhe pertencem. A eles, médiuns, visto que não são frutos de suas concepções, nem de suas pesquisas, nem de seus trabalhos pessoais. Deus quer que a luz chegue a todos. Não quer que o mais pobre fique dela privado e possa dizer: não tenho fé, porque não pude pagar. Não tive o consolo de receber os encorajamentos e os testemunhos de afeição dos que pranteio, porque sou pobre. Tal a razão porque a mediunidade não constitui privilégio e se encontra em toda parte. Fazê-la paga seria, pois, desviá-la do seu providencial objetivo. Quem conhece as condições em que os bons espíritos se comunicam, a repulsão que sentem por tudo o que é de interesse egoístico, e sabe quão pouca coisa se faz mister para que eles se afastem, jamais poderá admitir que os espíritos superiores estejam à disposição do primeiro que apareça e os convoque para tanto por sessão. O simples bom senso repele semelhante coisa. Não seria também uma profanação evocarmos por dinheiro os seres que respeitamos, ou ainda que nos são caros? E é fora da dúvida que se pode assim obter manifestações. Mas quem lhes poderia garantir a sinceridade? Os espíritos levianos, mentirosos, brincalhões e a toda a caterva dos espíritos inferiores, nada escrupulosos, sempre acorrem prontos a responder ao que lhes é perguntado, sem se preocuparem com a verdade. Quem, pois, deseje comunicações sérias, deve, antes de tudo, pedi-las seriamente e, em seguida,
inteirar-se da natureza, das simpatias do médium com os seres do mundo espiritual. Ora, a primeira condição para se granjear a benevolência dos bons espíritos é a humildade, o devotamento, a abnegação, o mais absoluto desinteresse moral e material. A par da questão moral, apresenta-se uma consideração afetiva não menos importante, que entende com a natureza mesma da faculdade. A mediunidade séria não pode ser e não será nunca uma profissão. Não só porque se desacreditaria moralmente, identificada para logo com a dos ledores de nós, ou ledores da sorte, como também porque um obstáculo a isso se opõe. É que se trata de uma faculdade essencialmente móvel, fugídia, imutável, com cuja perenidade, pois ninguém pode contar. Constituiria, portanto, para o explorador, uma fonte absolutamente incerta de receitas, de natureza a poder faltar-lhes no momento exato em que mais necessária lhe fosse. Coisa diversa é o talento adquirido pelo estudo, pelo trabalho, e que por essa razão mesma representa uma propriedade da qual naturalmente lícito é ao seu possuidor tirar partido. A mediunidade, porém, não é uma arte, nem um talento, pelo que não pode, assim, tornar-se uma profissão. Ela não existe sem o concurso dos espíritos. Faltando estes, já não há mediunidade. Pode subsistir a aptidão, mas o seu exercício se anula. Daí vem não haver no mundo um único médium capaz de garantir a obtenção de qualquer fenômeno espírita em um dado instante. Explorar alguém a mediunidade é, consequentemente, dispor de uma coisa da qual não é realmente dono. Afirmar o contrário é enganar a quem paga. A mais, não é de si próprio que o explorador dispõe, é do concurso dos espíritos, das almas dos mortos que ele põe a preço de moeda. Essa ideia causa instintivamente repugnância. Foi esse tráfico degenerado em abuso, explorado pelo charlatanismo, pela ignorância, pela credulidade e pela superstição que motivou a proibição de Moisés. O moderno espiritismo, compreendendo o lado sério da questão, pelo descrédito a que lançou essa exploração, elevou a mediunidade à categoria de uma simples missão. E isso nós vamos encontrar no Livro dos Médiuns, no capítulo 28. O Céu e o Inferno, no capítulo 11. A mediunidade é a coisa santa, que deve ser praticada santamente, religiosamente,
Se há um gênero de mediunidade que requeira essa condição de modo ainda mais absoluto, é a mediunidade curadora. O médico dá o fruto de seus estudos, feitos muitas vezes à custa de sacrifícios penosos. O magnetizador dá o seu próprio fluido, por vezes até a sua saúde. Podem pôr, assim, preço. O médium curador transmite o fluido salutar dos bons espíritos. Não tem o direito de vendê-lo. Jesus e os apóstolos, ainda que pobres, nada cobravam pelas curas que operavam. Procure, pois, aquele que carece do que viver, recursos em qualquer parte, menos na mediunidade. Não lhe consagre, se assim for preciso, senão o tempo de que materialmente possa dispor. Os espíritos lhe levarão em conta o devotamento e os sacrifícios, ao passo que se afastam dos que esperam fazer deles uma escalada por onde possam subir. Vamos agora às ponderações. Médium é aquele que fica no meio, é aquele que intermedia o mundo material e o mundo espiritual. Kardec afirmou que os espíritos exercem continuação no plano físico, manifestada de forma fugaz ou duradoura, boa ou má, sutil ou bem caracterizada, que se traduz por efeitos patentes de certa intensidade. A comunicação entre os dois planos da vida é viabilizada por meio de duas faculdades inerentes ao psiquismo humano, a mediúnica e a anímica. Ambas decorrem da natural capacidade pensante do ser humano e dos processos de sintonia mental, assim assinalados por Emmanuel, que nos diz: o homem permanece envolto em largo oceano de pensamentos, nutrindo-se de substância mental em grande proporção. Toda criatura absorve, sem perceber, a influência alheia nos recursos imponderáveis que lhes equilibram a existência. A mediunidade atinge a todos. Todos nós temos. Todos nós temos essa capacidade. Porém, alguns demonstram ter um pouco mais de intermediação. Nesse caso, temos a mediunidade ostensiva, a qual são manifestações que modificam a nossa forma de falar, de andar, de gesticular. Enfim, são aquelas manifestações que as demais pessoas conseguem visualizar. A mediunidade está relacionada à missão, mas não está relacionada a nenhuma religião. Existem médiuns entre os católicos, os evangélicos, enfim, entre todas as religiões. As manifestações mediúnicas existem desde sempre, pois sempre estivemos e estamos juntos,
por nós, os encarnados e os desencarnados. Na antiguidade, tivemos como as pitonisas, que faziam as previsões. Elas também eram médiumas. Toda mediunidade é permitida por Deus. Recebemos essa condição de graça para que possamos prestar um serviço. Então, se nós formos usar este serviço ao nosso bem próprio e não prestar auxílio para os demais, a mediunidade pode ser retirada. Ou seja, ficarei recebendo orientação, mas de quem? Dos irmãos de luz. A mediunidade obedece a critérios, por isso devemos estudar para entender uma das finalidades da mediunidade, que é o estudo e a prática, e é justamente apresentar esclarecimentos espíritas capazes de orientar o indivíduo a identificar e saber lidar com as ações incessantemente dos desencarnados, aprendendo assim a absorver as boas influências, neutralizando as más influências. Contudo, para que um curso de mediunidade obtenha bons resultados e para que seja considerado confiável, precisa necessariamente estar fundamentado nas obras codificadas por Allan Kardec e nos demais autores sintonizados com estas, assim como no Evangelho de Jesus, o qual define padrões morais para o comportamento humano. São princípios que, em sã consciência, nenhum espírito deve abrir mão. O atendimento mediúnico, quando é cobrado ou usado de forma fútil, respondendo a assuntos como traições, fofocas, amizades, enfim, a assuntos que não levam ao crescimento, são respondidos por espíritos sem luz. Um espírito que tem tempo para brincar com o sentimento dos encarnados. Outra situação é que informações sobre o que interessa aos maus são usadas por aquele médium em condição moral baixa, pois nesse caso, espírito e médium estarão na mesma sintonia. Uma coisa que devemos lembrar é que um mau médium, quando desencarna, é resgatado por aqueles que lhe auxiliaram a mentir, a enganar, a fazer os demais sofrerem. Temos inúmeros médiuns bons. E, por exemplo, eu posso citar Chico Xavier, o qual ficou conhecido como o carteiro dos espíritos. Ele assim se chamava. Edivaldo Franco. Esses dois nomes sempre deixaram claro que eram médiuns a serviço do grande Pai. Era o meio pelo qual as mensagens eram entregues. Ainda se falando sobre médiuns interesseiros, não são apenas os que poderiam exigir uma determinada importância. O interesse se traduz apenas na expectativa
de um lucro material, mas também nos pontos de vista ambiciosos de qualquer natureza. Sobre os quais pode fundar-se a esperança pessoal. É ainda um tropeço que os espíritos zombeteiros sabem utilizar muito bem e que se aproveitam com uma destreza e com uma disfarçatez verdadeiramente notáveis, acalentando enganadoras ilusões naqueles que assim se colocam sob a sua dependência. No livro dos médiuns, nas dissertações espíritas, encontramos algumas colocações como: nunca me cansarei de recomendar-vos que vos confieis ao vosso anjo guardião, para que vos ajude a estar sempre em guarda contra o vosso mais cruel inimigo, que é o orgulho. Quem nos diz isso? Quem nos disse isto foi Joana d'Arc. Quando quiserdes receber comunicações dos bons espíritos, importa-vos prepareis para esse favor pelo recolhimento por intenções puras e pelo desejo de fazer o bem, tendo em vista o progresso geral, porque lembrai-vos, o egoísmo é a causa de retardamento de todo o progresso. Lembrai-vos de que, se Deus permite que alguns dentre vós recebam o sopro daqueles de seus filhos, que pela sua conduta souberam fazer-se merecedores de lhe compreender a infinita bondade. É que ele quer, por solicitação nossa e atendendo a vossas boas intenções, dar-vos os meios de avançarmos no caminho que ele conduz. Quem nos diz isto? O Espírito Pascal. Todos os médiuns são incontestavelmente chamados a servir a causa do Espiritismo, na medida de suas faculdades, mas bem poucos há que não se deixem prender nas armadilhas do amor próprio. Assim é que sobre 100 médiuns, encontrareis que, por muito ínfimo que seja, não se tenha julgado, nos primeiros tempos de sua mediunidade, fadado a obter coisas superiores e predestinado a grandes missões. Esta é uma colocação do Espírito da Verdade. Que assim seja. Agora, queridos irmãos, vamos nos colocar cômodos novamente, fechar os olhos. E assim, Jesus, mestre e amigo de todas as horas, Eduardo Chapoprevot e demais irmãos da espiritualidade maior, que aqui hoje se fazem presentes. Agradecemos por estes momentos de reflexão, para que possamos levar a todos eles para a nossa aprendizagem. Que tenhamos aprendido que mediunidade é missão e é também uma forma de caridade. Que as águas que aqui foram trazidas sejam fluidificadas
com bálsamos de saúde a quem delas fizer uso. Que a paz, a saúde e o amor ocorra no coração de cada um de nós. E que a energia aqui produzida possa ser levada até os hospitais, aos asilos, aos presídios, às escolas e também aos nossos lares. Enfim, as nossas cidades, estado e país, onde deve haver mais amor e respeito para com nossos irmãos. Que assim seja. Que assim seja.